Olá, galerinha do nono, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? E se cuidando. Hoje nós iremos continuar o capítulo 3, que fala sobre o poder do rádio. O que aconteceu? Os meios de comunicação, eles passaram por grandes inovações ao longo do século XIX. Em 1835, Samuel Morse, ele cria um protótipo de uma máquina que permite a transmissão de informações complexas. E em 1894, o mundo ouviu pela primeira vez uma transmissão realizada a longa distância sem o uso do fio. A radiodifusão, ela dependia de uma infraestrutura muito menor do que aquela usada pelos telégrafos e se mostrou um poderoso veículo de comunicação em massa. Após a Primeira Guerra Mundial, o rádio ele se estabelece também como um meio de entretenimento, dando origem à Era de Ouro do rádio. Tá? Líderes como Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Stalin e Getúlio Vargas apostaram no alcance das ondas do rádio. Ao lado do cinema, o rádio ele estabelece as bases para a elaboração de uma cultura globalizada a partir da criação, divulgação e do controle de valores sociais e ideologias. Agora iremos abordar o cinema e a nova cultura de massa. No dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, foi a estreia do cinema. Os irmãos Auguste e Louis Lumière organizaram uma sala pequena aos fundos de uma cafeteria chamada de Grand Café, a primeira exibição do filme. Os irmãos Lumière transformaram o comum em fantástico. A reação do público acomodado naquela saleta indiana, ela foi de pânico ao ver um trem entrando na sala de exibição. Apesar da trágica estreia, o cinema ele foi um fenômeno de público, atraindo cada vez mais espectadores. O filme A Viagem à Lua, de 1902, ele brinca com o fascínio de uma viagem fora da Terra. O uso ideológico do cinema, ele merece uma atenção especial. Ao longo dos anos de 1920, esse período, ele corresponde ao surgimento dos grandes estúdios em Hollywood. O cinema, ele foi um meio de divulgação do estilo de vida americano, que é o American Way of Life, tá? Agora iremos abordar o protagonismo feminino. A mulher, dentro da cultura, da estrutura cultural ocidental, ela sempre foi percebida como algo a ser resguardado. Ela é uma extensão. Ela era a propriedade, uma extensão da propriedade masculina. No século XIX, esse controle exercido pelos estudos médicos, esse controle exercido pelo homem sobre a mulher, eles foram enquadrados como comportamentos não convencionais, como doenças a serem tratadas nos sanatórios. Então, no século XX, as mulheres elas passaram a ocupar postos dos homens nas fábricas. No pós-guerra, elas se firmaram como parte da população econômica ativa no setor formal dos centros urbanos. Em 1922, a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em torno da participação política e do direito ao trabalho, sem necessidade de autorização do marido. A resistência feminina, ela consegue várias vitórias, e essas vitórias elas são muito importantes. Em 1929, a primeira eleitora é a potiguar Celina Guimarães Viana. Ela consegue o alistamento eleitoral
o Código Eleitoral brasileiro reconhece o direito feminino ao voto, mas tem uma ressalva, ele não é obrigatório. Agora iremos abordar o capítulo 4, os regimes totalitários, tá? O mundo ele passou por uma grande recessão, inflação, miséria, desemprego, fome, protecionismo econômico. E isso todos esses problemas levou a sociedade ao caos. Esse período ele ficou conhecido como entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores afirmam que a Grande Depressão foi o principal fator para o surgimento dos regimes totalitaristas, tá? Essa fase ficou associada ao surgimento do totalitarismo, que era um regime político altamente centralizador, sem contestação de autoridade, e também ele pode ser exercido por uma pessoa, partido ou classe social. Vamos falar agora sobre o totalitarismo, né? Por vezes, o totalitarismo, ele lembra o autoritarismo, que também é um regime político sem participação direta do povo, mas sem influência direta de uma ideologia. Mas a diferença central entre os dois regimes é que, no totalitarismo, busca-se a participação do povo na ideologia imposta pelos ditadores. Os principais motivos que levaram ao surgimento dos regimes totalitários. Primeiro, a grande depressão econômica gerada pela miséria e desemprego. Segundo, as revoltas sociais que ameaçavam as nações. Eram muitas greves, muitas greves foram realizadas. O sindicalismo ele ganhou força e a sociedade passou a reagir diante da crise. Outro ponto importante foi o medo de que acontecesse uma revolução nos moldes da Revolução Russa, em 1917, em que houve grande participação da sociedade. Os regimes totalitários, eles preencheram um espaço político, o objetivo de evitar o crescimento do socialismo e do comunismo, tá? Eles foram colocados por meio de uma forte propaganda como causadores da crise mundial, o socialismo e o comunismo. Na Europa, os principais regimes totalitaristas que surgiram foram o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Primeiro iremos falar sobre o fascismo italiano. O fascismo é uma forma política bastante autoritária e ultranacionalista. É baseada na ultradireita. O que visava o fascismo? Buscava primeiro o apoio popular nas ações de seus governos, tá? Mas de forma alguma permitia a liberdade individual e coletiva dos cidadãos. Através de uma forte propaganda voltada para o nacionalismo, eles convocavam o povo a lutar em defesa de seu território. O fascismo, ele se consolidou com mais intensidade na Itália durante o regime totalitarista do Benito Mussolini. As bases do governo fascista são o ultranacionalismo, o etnocentrismo e o militarismo. Vamos falar sobre o ultranacionalismo. É um nacionalismo exagerado, radical, que não aceita influência alguma de outras culturas ou nações. Geralmente prega que sua cultura ela é superior às outras. O Estado tem a primazia sobre as pessoas, portanto, devem seguir as ordens do governo centralista e fascista.
iremos abordar agora o etnocentrismo. É uma ação preconceituosa por grupo de etnias com o mesmo idioma e cultura contra outros povos, outros grupos que possuam características diferentes. O fascismo, ele estimulou a defesa da superioridade de sua etnia sobre as outras, o que gerou vários conflitos, tá? As rivalidades que foram decisivas na Primeira Guerra Mundial também foram importantes para o crescimento da prática etnocêntrica. Outro ponto importante do fascismo é o militarismo. Nações que pregam o ultranacionalismo geralmente buscavam o militarismo. O pretexto era proteger o Estado contra possíveis invasões de outras nações. O fascismo, ele usou a força militar não só para atacar outras nações, mas também na tentativa de buscar sua hegemonia na Europa. Os fascistas organizaram grandes exércitos e investiram bastante em tecnologias de fabricação de armas. O fascismo na Itália, ele contou com o apoio da Igreja Católica, tá? Principalmente após a assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, em que a Igreja se comprometeu em apoiar o regime fascista na Itália. E em troca, a Igreja ganhava o terreno que viria a ser construído o Estado Vaticano. Tá? Mesmo com algumas características do socialismo, o fascismo não era adepto totalmente às ideias socialistas, comunistas e democráticas, tá? As ideias democráticas liberais. E era contra qualquer regime que não fosse totalitário. Nesse período, na Itália, surgiram dois partidos que tinham grande destaque e eles buscavam o poder propondo ideias diferentes, que era o Partido Comunista e o Partido Fascista. O Partido Comunista, ele foi fundado nos anos de 1920. Defendia um governo proletário com o fim da luta de classes e a extinção da relação capital-burguesia. Em contrapartida, o Partido Fascista, ele era liderado por Mussolini, queria um governo centralizador, baseado no ultranacionalismo e no etnocentrismo como forma de recuperar a situação econômica da Itália. O Partido Fascista, ele se consolidou e organizou o movimento pela tomada do poder, que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, em 27 de outubro de 1922, em que milhares de pessoas, a maioria militares e fascistas, marcharam em direção a Roma com o pretexto de protestar contra a corrupção do reinado de Vítor Emanuel III. Mussolini, ele queria trazer de volta à Itália o poder e a glória do Império Romano, do antigo Império Romano. E por isso ele não mediu esforços nem métodos repressivos. Ele queria alcançar os seus objetivos. Mussolini, ele deu o golpe e fechou o parlamento, estabelecendo um governo totalitarista sob seu comando. Agora iremos abordar o nazismo na Alemanha. O nazismo, ele é uma concepção política criada por Adolf Hitler, que se enquadra no regime totalitarista e foi a base ideológica do Partido Nazista da Alemanha. Outras bases compunham a ideologia nazista, que foram a primeira, pangermanismo. Defendia a unificação do Estado alemão,
desde que tivesse o mesmo idioma, a mesma cultura. Foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para justificar a entrada da Alemanha no conflito. Depois da derrota e de pesadas punições contra os alemães, o sentimento de revanche cresceu. Outro ponto, o segundo ponto, é o racismo. O racismo, ele era evidente e até assumido, pois os nazistas, eles defendiam ser de origem ariana, ou seja, antigos povos conquistadores indo-europeus. Eles eram de uma raça pura, superioridade física, eles tinham uma intelectualidade que sobressaía as outras etnias. Essa postura ideológica estava na base da perseguição e massacre de milhões de judeus, ciganos e de outras etnias. Essa é uma das razões que até hoje, em muitos países, o nazismo é considerado crime. Terceiro ponto, a eugenia. Basicamente, a eugenia, ela é a seleção de seres humanos com base em características genéticas. Os alemães, eles buscavam a hegemonia de uma raça pura. Propunham a proibição de casamento e o contato sexual com judeus, pessoas com transtornos mentais, doenças contagiosas ou hereditárias, e a esterilização de pessoas com necessidades especiais. Fizeram também vários testes de estudos fisiológicos, usando seres humanos como cobaias. Outro ponto do nazismo é o antissemitismo. Antissemitismo. Ele consistia no preconceito, na perseguição e discriminação contra os povos semitas, principalmente os judeus. Milhões de judeus foram assassinados nas cidades, nos campos de concentração, através de experiências químicas e biológicas. Além das motivações racistas, alguns estudiosos defendem a teoria que Adolf Hitler queria eliminar os judeus porque eles eram grandes comerciantes e donos de empresas e controlavam boa parte da economia europeia. O quinto tópico, que é bem relevante do nazismo, é o anticomunismo. Os nazistas, eles viam os comunistas como uma ameaça à propriedade privada e ao governo totalitarista, tá? As punições que foram estabelecidas lá no Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? As punições estabelecidas no Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, levaram à miséria e fome ao povo alemão. Então, surgiram dois partidos. Partido Comunista, ele visava estabelecimento de um governo proletário, ou seja, de operários, que representava também um regime de esquerda, em que o trabalhador se apropriaria do que produzisse, esgotando assim o capitalismo. O Partido Nazista. Esse partido, ele defendia um governo centralizado, sem liberdade individual, além da intervenção do Estado na economia e no uso da propaganda para fortalecimento das ideias nazistas. Os dois partidos disputaram o espaço político e em 1930, nas eleições para a Reichstag, os dois partidos tiveram uma mesma proporção de parlamentares eleitos. E em 1932, os nazistas passaram de 107 parlamentaristas para 230. Isso fez com que o presidente Paul von
Hindenburg nomeasse Hitler como primeiro-ministro. O partido nazista havia crescido bastante e tinha uma forte propaganda junto ao povo, defendendo a recuperação econômica e o ultranacionalismo. Tudo estava dando certo. Com a morte do presidente em 1934, Hitler viu a oportunidade de pôr em prática o programa do Partido Nazista. Isso se deu através de uma junção do presidencialismo com o parlamentarismo, que passou o poder para Hitler, estabelecendo uma ditadura totalitária com ideologia nazista. Quais foram as primeiras medidas de Hitler? Controle e uso da imprensa para massificar as ideias nazistas e destacar a imagem de Adolf Hitler. Intervenção do modelo econômico nazista no Estado. Extinção de todos os partidos, principalmente o Partido Comunista, à exceção do Partido Nazista. Criação de relações de trabalho baseadas em corporações. Grande investimento na indústria bélica, visando o expansionismo que tinha como base o antissemitismo e o arianismo. Essas foram as medidas tomadas por Hitler. Agora iremos falar sobre o salazarismo português. O salazarismo foi um movimento nazi-fascista que influenciou várias outras nações, que visavam estabelecer também governos totalitários e centralizadores. Em Portugal surgiu o salazarismo, cujo nome vem de Antônio de Oliveira Salazar. O salazarismo, ele foi um regime político autoritário. Foi criado em 1933 e durou até 1974. Ele tinha como bases ideias semelhantes aos dos regimes nazifascistas, tá? Como a intervenção do Estado na economia, um governo político controlado pela figura de um ditador, a falta de liberdade política e o investimento no militarismo. Agora iremos abordar o franquismo na Espanha. Na Espanha foi o franquismo. O nome deriva também de seu líder, Francisco Franco. A rivalidade com os comunistas também estava clara para os ultradireitistas, né? Eles temiam que o regime social acabasse com a propriedade privada, atingisse o capitalismo. O que aconteceu? Isso levou a burguesia a apoiar a direita da Espanha. Até 1934, o governo espanhol estava com os socialistas. Eles perderam em seguida para a direita. Mas os socialistas, eles retornaram ao poder em 1936. Dessa vez, eles tinham o apoio dos republicanos, formando a chamada Frente Popular. Durante alguns anos, os generais fascistas, liderados por Francisco Franco, lutaram contra os socialistas. Mas a partir de 1936, foi caracterizado, então, esse período como o período da Guerra Civil Espanhola. A esquerda, ela resistiu com milícias. Os nacionalistas fascistas receberam o apoio dos outros regimes ditatoriais europeus, como o da Alemanha e o da Itália. E em 1939, os nacionalistas ganharam a guerra e chegaram ao poder, dando origem, então, a um regime autoritário, conhecido como franquismo, que durou até 1975. Agora iremos abordar o stalinismo russo. Em 1922, Lenin nomeia Joseph Stalin
para secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e Politburo para o Comitê Central. E sua liderança permanece até a sua morte em 1953. A ascensão de Stalin tem uma estreita ligação com a origem georgina, uma das minorias oprimidas no período czarista. Apesar dos elogios dirigidos a ele por Lenin na questão de autodeterminação dos povos, o líder da Revolução Bolchevique já alertava para a ambição e modos autoritários. Com a morte de Lenin em 1924, abriu caminho para o poder de Stalin, que impõe mudanças na estrutura social, política e econômica da União Soviética. Os opositores do regime stalista foram presos e enviados aos gulags, que eram prisões de perfil industrial ou rural, voltadas para o trabalho forçado. O uso da censura dos meios de comunicação que veiculavam somente aquilo permitido pelo Estado e a militarização nacionalista soviética completam as características comuns entre os regimes. Aspectos próprios do stalinismo são a coletividade dos meios de produção rurais e industriais, o combate às religiões institucionalizadas. Aqui termina o nosso capítulo 4. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, voltem à videoaula. Irei deixar para a atividade do dia as páginas 42, 50, 51 e 55, tá bom? Agora irei me despedir de vocês. Fiquem com Deus, nono ano. Tchau. Beijos no coração.